Eu gostaria de meditar nessa noite já, praticamente, sobre um trecho que é muito mal entendido, que está em Bereshit, capítulo 15, que ele é conhecido como o pacto entre as partes, né, que nós falamos em hebraico, Brit Ben HaBetarim, né, o pacto entre as partes. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Muitos conhecem Abraão pela circuncisão, pelo nascimento de Isaac, talvez pela amarração de Isaac, mas poucos conhecem esse momento da vida de Abraão em que houve o pacto entre as partes. Geralmente é aquele capítulo que a pessoa lê, não entende, mas ela continua lendo e assim não compreende todos os segredos que estão ali. Mas antes de entrar no tema propriamente, eu queria trazer uma reflexão para os irmãos que estão aqui. Em muitas relações, sabemos que o Mashiach, o Messias, está conectado com a Torá, né? Em vários níveis, o Mashiach está conectado com a Torá. E existe um entendimento da Torá, claro, alegórico, que nos ajuda muito a compreender como que se relaciona as interpretações da Torá, o texto literal, as mitzvot, como que a Torá, ao mesmo tempo, é um livro só, ao mesmo tempo a Torá tem um versículo só, você está estudando um verso só, mas tem tantas dimensões que estão por trás daquele versículo. O primeiro conceito que é apresentado é do Rabino Emanuel Shochet, que é um grande cabalista. Ele começa dizendo que existe um conceito que nós chamamos Bigdei Torá, as roupas da Torá. Alguns já conhecem esses conceitos. Bigdei Torá, as roupas da Torá, são as narrativas. Adão, Noach, Abraão. As narrativas literais da Torá. O Sefer Bereshit, o livro de Gênesis, ele é o livro que só tem 3 mitzvot, né? Só tem 3 mandamentos. E, ao mesmo tempo, alguém poderia perguntar se só tem 3 mitzvot, só tem 3 mandamentos, e o objetivo da Torá é trazer uma lei para o homem, então por que o Sefer Bereshit tem 50 capítulos, por que não só 3 mitzvot e já passa para Shemot? Mas isso é para nós entendermos que o livro de Gênesis, apesar de ter menos mitzvot do que os outros livros da Torá, ele é o livro que registra a história dos justos que cumpriam essa Torá. Então o livro de Gênesis, ele também é chamado de Sefer HaTzadekim, livro dos justos. É um livro que não tem mitzvot na teoria, mas tem mitzvot na prática, nas narrativas, no dia a dia, na vivência dos patriarcas. Mas tudo isso, essas narrativas literais, são chamadas Bigdei Torá, as roupas da Torá. E como todos nós sabemos, na perspectiva judaica, a roupa importa muito. Não para vaidade, para tzniut, para recato. As roupas têm uma importância muito grande. Então, assim como na visão judaica as roupas cobrem aquilo que é importante, as narrativas da Torá também estão ali, têm um valor próprio, sim, têm um valor próprio, mas elas também estão ali para ocultar o que é precioso que está por trás dela, que está a fundo daquele texto. Que é o que nós chamamos, agora é o segundo conceito, Gufei Torá. Então, quando internalizamos mais, saímos das roupas da Torá e entramos no que chamamos de Gufei Torá, o corpo da Torá. E o que seria o corpo da Torá? O Rabino Emanuel Shochet diz, são as mitzvot, são os mandamentos. Então, além das narrativas, nós temos o Gufei Torá, o corpo da Torá, que são as mitzvot. Todos vocês sabem que existem 613 mitzvot, sim? E o corpo do homem
também é separado, também é dividido em 613 partes, o que se chama Remach Evarim, que são 248 órgãos principais, e Shach Gdim, 365 tendões. Então, o corpo da Torá tem 613 mitzvot, paralelo às 613 partes que o corpo do homem tem. Mas além do corpo, e aqui já é uma coisa bem interessante, né? Porque se nós trouxermos novamente para a visão judaica, todos nós aqui nos vemos através das roupas. Assim como muitos que andam com a Bíblia na mão, vê as roupas da Torá. Mas pela Torá só lhe é permitido enxergar o corpo de uma pessoa se você estiver casado com ela. Até aqui é tudo bem? Então, de vestes da Torá, nós entramos no nível de corpo da Torá, que são os mandamentos, e você se aliançar com os mandamentos, isso quer dizer, você está contraindo matrimônio com essa Torá. Você está conhecendo o corpo da Torá. O que muitos que andam com a Bíblia debaixo do braço só conhecem a roupa, mas não estão casados com ela, então não conhecem o corpo dela. Não conhecem os mandamentos. E agora falando sobre o universo de casamento, já que estamos entrando no assunto do corpo, existem casais e casais. Existem casais que um só conhece o corpo do outro, que essa na verdade é a maioria. E existem casais que um conhece a alma do outro, que já é um nível de intimidade muito mais profundo. Ele passa da questão física e entra numa união espiritual. Poucos casais são unidos espiritualmente. Todos fisicamente, mas poucos espiritualmente. Assim também existem muitos que cumprem a Torá, os mandamentos da Torá, que é comparado ao corpo da Torá, mas poucos têm um relacionamento com a Torá no nível de alma. E assim vem o terceiro conceito, que nós chamamos de Nishmata Deoraita, a alma da Torá, que são as interpretações espirituais. Eu poderia dizer também cabalísticas, místicas da Torá. Isso é o que chamamos de a alma da Torá. E são poucos que têm a relação com a Torá no nível de alma. Alguns nível só de vestes, outros nível de corpo, e poucos no nível de alma. Então, eu trouxe esses três conceitos do Rabino Immanuel Shochet para compreendermos que cada narrativa, cada trecho da Torá tem esses níveis. E quando nós falamos sobre a vida de Abraham, Yitzhak e Yaakov, não estamos falando somente dos patriarcas de Israel no quesito histórico. Eles foram os que iniciaram o nosso povo. Mas existe uma dimensão da vida de Abraham, Yitzhak e Yaakov, existe uma dimensão profética. A vida de Abraão, Isaac e Jacó também é um reflexo profético da vida do povo que virá através dos seus descendentes. É isso que o Midrash Tanhumá quer dizer quando escreve assim: o santo bendito seja ele, deu a Abraão um sinal de que o que acontecesse com ele aconteceria igualmente aos seus descendentes. Esse é o intento do Midrash, esse é o intento que os rabinos querem nos ensinar, que a história de Abraão, Isaac e Jacó não só histórias, mas sim profecias para o povo de Israel. Então, tudo o que aconteceu com Abraão e os demais
se refletem na nossa vida individual ou coletiva no quesito profético. Então daqui nós entendemos que quando nós lermos as histórias de Abraham, Yitzhak e Yaakov, não podemos nos ater somente a esse nível das vestes, mas nos aprofundarmos nessa narrativa para conseguirmos compreender as mensagens proféticas que estão por debaixo destas vestes. Então gostaria que você abrisse o Sefer Bereshit, o livro de Gênesis. Nós vamos ler aqui 15 versículos. Gênesis capítulo 15, vamos ver do 1º ao verso 14. Gênesis 15, do verso 1 ao 14. Assim diz a Torá Sagrada: Depois destas coisas veio a palavra do Eterno a Avram em visão, dizendo... Prestem muita atenção nesse texto. Ele é a parte-chave da nossa drachá aqui. Depois destas coisas veio a palavra do Eterno a Avram em visão, dizendo: Não temas, Avram, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Avram: Eterno Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. O que Avram está questionando de Hashem? Está dizendo: Hashem, você está me dizendo que eu vou ter filhos, mas até agora eu não tenho filhos. Se assim acontecer, quem vai ser o meu herdeiro? Vai ser Eliezer. Prossegue o texto da Torá. E disse mais Avram: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Eterno a ele, dizendo... Agora vamos ver aquilo que o Eterno responde a Avram. Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou afora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Então o Eterno respondeu para Avram, dizendo que a descendência dele seria como as estrelas dos céus. E o que vem escrito em seguida? E creu ele no Eterno e imputou-lhe isto por justiça. E disse-lhe mais: Eu sou o Eterno que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Eterno, como saberei que hei de herdá-la? Agora, antes do Eterno responder essa segunda pergunta que Abraão faz, ele diz: E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Até aqui quantos animais? Uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. 5 animais. E trouxe-lhe todos estes e os partiu pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Avram, porém, os enxotava. E pondo-se o sol, isso para os irmãos compreenderem que Abrão aqui não fez um sacrifício por enquanto. Ele matou os animais, partiu os animais ao meio e deixou os cadáveres ali, um frente ao outro. Até agora, Abrão não acendeu fogo nenhum. Estou dizendo isso porque essa ordenação que o Eterno está dando para Abraão, ela destoa totalmente das outras palavras que ele falou para ele, questão de sacrifícios, etc. Mas assim prosseguimos.
Pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Avram, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Avram: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Então, até aqui a leitura que nós estamos fazendo. Nós estamos aprendendo inicialmente que o Eterno fala a Abraão que a sua descendência iria herdar aquela terra e inclusive seria escrava de uma outra nação, mas para que ele ficasse tranquilo de que ele iria julgar a nação dominadora e depois os descendentes dele sairiam com grande riqueza. Sim? A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre esse trecho, antes de falarmos sobre as interpretações, eu quero abordar aqui um assunto de tradução, primeiramente. É claro, esse trecho aqui, ele não é muito conhecido das pessoas, talvez por isso não tenha tanta discussão sobre esse período, sobre esse trecho, perdão. Mas abram, por favor, em Gênesis 15, verso 9, ainda no mesmo trecho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam va'ad. Quantos animais estão escritos em Gênesis 15, verso 9? Quantos animais? 9 animais. Como que está a versão na Bíblia dos irmãos? O que está escrito ali? Gênesis 15, verso 9. Podem ler em voz alta, por favor. Calma. Quem que estava lendo? Pode ler. 3 novilhos, 3 cabras e 3 carneiros. E as aves? Uma pomba e um pombinho. Então, na versão do irmão, qual que é o nome do irmão? Silas. Na Bíblia do irmão Silas, está dito 3 bezerras, 3, o quê? Cabras, 3 carneiros, uma pomba e um pombinho. Na minha versão, diz uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos. Os irmãos que estão com a versão que tem 3 bezerras, 3 cabras e 3 carneiros, levanta a mão. Agora os irmãos que têm a versão bezerra de 3 anos, cabra de 3 anos, etc., levanta a mão. Tem um que não tem nenhum dos dois? Qual que é? Ah, ok. Ele diz cada um de 3 anos. Sim. Então, não tem como eu trazer a interpretação se a gente tem problemas de tradução primeiro. Então, vamos esclarecer essas traduções. O termo que aparece, né, no texto hebraico é o que nós falamos assim, Eglá Meshuleshet. Eglá Meshuleshet. Egel quer dizer bezerro. Inclusive a gente diz Egel Hazahav, o bezerro de ouro. Mas está no feminino, então é Eglá. Eglá Meshuleshet. É essa palavra Meshuleshet que está a questão. Ela quer dizer 3 anos ou ela quer dizer 3 animais, né? Porque essa mesma palavra incide nos outros animais. Diz Eglá Meshuleshet, que aí vem traduzido aqui para mim
uma novilha de 3 anos. Ez meshuleshet, de novo meshuleshet, um bode de 3 anos. E ail meshulash, um carneiro de 3 anos. Aqui nesse caso está no masculino. Então nós reparamos que essa palavra meshulash é a grande questão. Hoje em dia, no hebraico moderno, meshulash quer dizer triângulo, né? Quer dizer, a forma geométrica, que a gente chama de triângulo. Triângulo, em hebraico, se diz meshulash. Isso não ajudou muito, né? O que quer dizer um bezerro triangular ou um carneiro triangular? Não faz muito sentido, né? Então, o hebraico moderno não é a nossa ajuda aqui. A gente vai precisar compreender isso segundo... Primeiramente, vamos comparar com alguns outros versículos inicialmente. Então, meshulash, como nós falamos aqui, no hebraico moderno quer dizer triângulo. Pode ser também 3 pontas, né? Algo triplo, enfim. E a grande questão é, o que quer dizer uma novilha tripla ou uma novilha de 3 anos? Ou é um ou é outro. E isso, inclusive, influencia a quantidade de animais. E nós vamos ver aqui que a quantidade de animais importará muito para a interpretação dessa passagem. Então, inicialmente, lá em Isaías, capítulo 15, verso 5, essa palavra também aparece lá, Isaías 15, verso 5. E lá está dito o seguinte: fogem os seus nobres para Tsoar, tal qual uma novilha de 3 anos. E o que aparece no hebraico de Isaías 15, verso 5? Eglat Shlishiyah. Então veja que não é exatamente o mesmo termo. Essa Eglat Shlishiyah, a tradução literal seria uma novilha de 3ª idade. Não 3ª idade como falamos comumente, mas de 3ª idade quer dizer 3 anos. Né? Urashi vai ensinar o seguinte, nesse verso, que a expressão meshulash, ela não está relacionada à idade do animal, mas sim à quantidade dos animais. Então, em Gênesis está meshulash, em Isaías está shilishiyah, e aí shilishiyah é a idade. De fato, lá em Isaías 15, 5, é uma novilha de 3 anos. Mas aqui em Bereshit, em Gênesis, é uma outra construção, meshulash, que então se refere à quantidade de animais e não à idade dos animais. Então, aqueles que estão com a sua versão que fala sobre a idade do animal, essa versão está errada. E a versão que fala sobre a quantidade de animais, essa versão é a versão correta. Então, eu vou ler aqui o Urashi, diz assim, Shloshá Agalim. Essa expressão, Eglah Meshuleshet, não é uma novilha de 3 anos, e sim a novilha de... a 3 novilhas. E isso se aplica aos outros animais. Então, ao todo, são quantos animais? São 11 animais. E a fêmea, eu tenho 3 novilhas, 3 bodes, 3 carneiros, uma pomba e um pombinho. Até aqui tudo bem? Então, eu gostaria de, primeiramente, meditar com os irmãos a sequência narrativa. Primeiramente, o Eterno diz a Abraão, no verso 5 do capítulo 15 de Gênesis, o Eterno diz assim para Abraão: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse a Abraão, assim será a tua descendência. Depois que o Eterno proclamou essas palavras para Abraão, ele creu de forma inquestionável, a tal ponto do versículo seguinte dizer, e ele creu no Eterno e foi-lhe imputado isto por justiça. Então, assim como o Rav Maurício, inclusive falou aqui, Abraham creu naquilo que era impossível. Ele, como homem de 90 anos de idade, também ter potência, e a sua esposa Sará, desculpa, eu falei 99 anos, e Sará com 90, ele vai ter um filho com ela.
Então isso com certeza é uma expressão inquestionável de fé, de emuná no Eterno. Mas em seguida, depois que ele é louvado pela fé inquestionável ao Eterno, o Eterno prossegue a ele dizendo: e disse-lhe mais: eu sou o Eterno que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar a ti esta terra para herdá-la. Abraão não responde a Deus na mesma medida que ele fez na primeira pergunta. Abraão faz uma pergunta para o Eterno. Ele responde com uma pergunta para o Eterno, dizendo assim: Eterno Elohim, né? Yud-Kei Vav-Kei Elohim, como saberei que hei herdá-la? Então repare que na primeira promessa, que fala sobre a descendência como as estrelas dos céus, Abraão creu inquestionavelmente ao Eterno, e isso inclusive foi imputado a ele como justiça. Mas na segunda promessa, que fala sobre ele herdar a terra, Abraão agora questiona Hashem e diz: Eterno Deus, como eu saberei que hei de herdá-la? Parece inclusive um tanto incoerente da parte do patriarca dele crer que ele teria filhos aos 99 anos de idade, mas não crer que o Eterno daria a ele aquela terra que ele estava pisando. Porque se ele acreditou 100% na primeira promessa, se é o mesmo Deus, na segunda promessa era para ele crer também 100%. Mas na segunda promessa, que é a promessa sobre a herança da terra, Abraão responde com uma pergunta, dizendo: como saberei que eu hei de herdá-la? E veja que na sequência textual, o Eterno não responde a pergunta. O Eterno faz o pacto entre as partes. Que é isso que nós lemos aqui. Que Abraham tomou esses 11 animais, dos quais 9 ele partiu ao meio e os colocou de um lado ao oposto do outro. E as pombinhas, uma no início da fila e a outra no final da fila. E é claro que essa aliança entre as partes, né, que nós falamos Brit Ben Abetarim, ela é uma aliança que também tem, né, eu vou pegar aqui essa fala do Orochi Marcelo, tem um contexto histórico-cultural. Né? Oh, palavra linda, né? Tem um contexto histórico-cultural. E aqui, exato, não é uma coisa isolada, tem um contexto, aquilo que o Eterno está fazendo com Abraão aqui. No mundo antigo, quando havia uma aliança que está relacionada à descendência, então é uma aliança que não está fixada somente no seu tempo de vida. Não, enquanto eu viver, eu vou fazer isso. Não. Uma aliança que vai passar a descendência. Havia exatamente esse mesmo tipo de ritual. Pegava-se um animal, e aí depende de qual é o tipo de animal, né? Nação a nação vai depender da forma como se fazia na sua cultura. Mas eles partiam esse animal, e as partes que estavam concordando nesse pacto passavam entre essas partes dos animais que foram cortadas. Até aqui tudo bem? E o que esse ritual quer dizer? Que se houvesse um descumprimento dessa aliança por parte de alguém, essa pessoa também seria partida igualmente o animal que foi dividido no momento do pacto. Até aqui tudo bem? Isso precisa estar claro para vocês. Ou seja, a pessoa seria morta. Né? Isso, como foi feito com os animais, assim também seria feito com a pessoa que concordou em fazer a aliança, mas a descumpriu em algum momento à frente. Então eu gostaria de trazer esse mesmo tipo de raciocínio para os irmãos, que essa passagem de Gênesis 15, que fala sobre esse ritual, que fala sobre dividir o animal em partes, como sendo um símbolo
de que assim como o animal foi partido, aquele que descumprir esse pacto, assim acontecerá com ele. Exatamente esse mesmo contexto aparece em Jeremias 34. Eu gostaria que você abrisse comigo. Irmiyahu, Jeremias 34, verso 18. Vou pedir para um irmão ler. Sefer Irmiyahu, livro de Jeremias, capítulo 34, verso 18. Vamos? A partir dos 16? Contudo, mais recentemente, voltastes atrás e profanaste o meu nome, e cada um tomou de volta o seu escravo e a sua escrava, os mesmos que haviam colocado em liberdade, e os escravizaste de novo. Portanto, assim determina Adonai: vós não destes devida atenção a mim, para concederes a liberdade, cada um ao seu compatriota e ao seu próximo. Por este motivo, eis que eu mesmo proclamo uma total liberdade dos cativos, declara o Senhor. Por intermédio da guerra, de peste, de fome, farei de vós um objeto de horror e vexame, expostos diante de todos os reinos da terra. Entregarei os homens que quebraram a minha aliança e não cumpriram as palavras do pacto que fizeram diante de mim, quando cortaram o bezerro em dois e andaram entre as partes do animal. Então, veja que nesse texto de Jeremias, capítulo 34, o Eterno, através do profeta, está relembrando o pacto que ele fez com Abraão. Que quebraram o pacto. Isso, como na época do profeta Jeremias, uma das mitzvot, um dos mandamentos que estava sendo esquecido por parte do povo, era o ano da Shemitah e o ano do Yovel. Ou seja, o ano sabático e o ano do jubileu. O ano sabático em que havia o descanso da terra, e o jubileu que havia o retorno da terra para os seus donos originais e a libertação dos escravos, a libertação dos servos hebreus. Exatamente essas mitzvot não estavam sendo cumpridas naquele momento da vida de Jeremias, porém, em um certo momento o povo retornou a cumprir esse mandamento, mas depois volta atrás. E assim, aqueles escravos que tinham sido libertos voltam a tornar ao seu senhor obrigatoriamente, foram compelidos a fazer isso. E as terras que tinham sido devolvidas foram tomadas por atitude compulsória. E Jeremias, aqui ele registra a fala que o Eterno dá através do profeta, de que estes que retrocederam ao mandamento descumpriram o pacto que o Eterno tinha feito com o povo. Quando os homens, ele menciona, quando os homens andaram por entre as partes do bezerro. Ou seja, e ali ele vai dizer que ele também vai cortar estes homens. Ou seja, exatamente o princípio que nós falamos aqui, que os animais partidos, os animais cortados, é um símbolo, é um sinal para as partes que estão pactuando de que o que acontecerá com o que aconteceu com essas partes acontecerá com as partes que transgredirem o pacto. Agora, existe um outro versículo, que é um versículo, eu vou falar o capítulo, que é o capítulo 24 de Mateus, mas é um verso muito pouco estudado sob essa perspectiva que estamos falando aqui. É Mateus capítulo 24, o verso principal é o verso 51, que é o último verso do capítulo. Mas, sendo assim, quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou
os de sua casa para dar-lhe alimento no seu devido tempo? Feliz aquele servo a quem o seu senhor, quando voltar, encontrar agindo desta maneira. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará ao seu servo todos os seus bens. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos, e a comer e a beber com beberrões, o Senhor, naquele servo, virá num dia inesperado, e numa hora que o servo desconhece, e o Senhor o punirá com toda a severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A expressão que fala sobre esse texto, que é o início do verso 51, é dichotomeo, em grego, que quer dizer dividir em partes. Então, as versões daqueles que está dito assim, dividi-lo-á ou cortá-lo-á em partes e dará a sua parte como a porção dos hipócritas, essa é a versão mais literal. Porque existem algumas versões que vêm dizendo e separá-lo-á, né? Então, quer dizer, o indivíduo fica puro, né? Fica íntegro ainda. Mas no texto, conforme está o grego, que é a expressão que eu mencionei aqui, dichotomeo, que é a expressão de partir. É como se parte um pão. Você parte um pão, você está dividindo ali em duas partes. Cortá-lo-á no meio. Essa versão é a mais literal possível. Então veja que coisa interessante, Yeshua está falando sobre uma parábola do servo bom e do servo mau, e o servo mau, em descumprindo o seu compromisso, com o seu senhor, utiliza os bens do seu senhor para proveito próprio, quando esse senhor, e aí Yeshua diz assim, que virá num tempo em que não se sabe, num momento, numa hora desconhecida, separá-lo-á, vem escrito assim, não, cortá-lo-á ao meio e dará a sua parte junto aos hipócritas. Mas eu vou dizer que é um momento indefinido, como texto literal. Então, o que nós estamos vendo, Haverim, é que esse capítulo 24, verso 51, também é um reflexo desse pacto que o Eterno está fincando com Abraão. Esse tipo de ceder, dividir o animal ao meio e selar um pacto, ele é algo que está autorizado diante dos céus. Isto é, se algum de nós... Agora veja que coisa interessante. A parábola que Yeshua está trazendo é a parábola do servo bom e do servo mau. Agora, quem é o servo bom e quem é o servo mau nessa parábola? Somos nós. Yeshua nos deixou um trabalho para fazer, Yeshua nos deixou uma obra para realizar dentro da sua propriedade, e ali na parábola ele sai. Vai voltar num tempo indeterminado. Mas no que ele volta e encontra um servo mau, ou seja, um servo que está usando da obra de Yeshua para proveito próprio, esse será cortado ao meio e a sua parte será contada com os hipócritas. E por que Yeshua fala que a sua parte será contada com os hipócritas? Porque o que é, como nós sabemos que existem, infelizmente, pessoas que estão no trabalho do Eterno, na obra do Eterno, mas elas estão fazendo a obra do Eterno para alcançar fins próprios. Elas querem, na verdade, fazer crescer o seu próprio umbigo. Essas pessoas são as chamadas hipócritas. Terão a sua porção junto aos hipócritas, porque falam, mas não praticam aquilo que falam.
E Yeshua fala sobre essa classe de hipócritas, quando estava falando sobre uma parte dos fariseus, né, dizendo para nós nos apartarmos desse tipo de postura. Mas a palavra do servo de Yeshua deve ser sim, sim e não, não. Não pode haver hipocrisia nos nossos lábios, mas sim transparência, honestidade na obra do Eterno, porque a volta inclusive diz: você não é obrigado a começar a obra, mas que começou, você vai prestar contas a cada segundo do que você está fazendo. Então, quando nós estamos na obra do Eterno, temos uma responsabilidade também diante das pessoas, mas principalmente diante de Akadosh Baruch Hu, diante do sagrado, bendito seja Ele. Em que é mesmo dito, Ele é o juiz e ao mesmo tempo é a testemunha. Consegue compreender qual que é a profundidade disso? Ele é o juiz e Ele é a testemunha. Quer dizer, o próprio juiz viu o que você fez, o que você está fazendo. Então, misericórdia da parte de Hashem é a única coisa para nos apartar da justiça infinita que Hashem tem. É a misericórdia de Hashem. Mas o que nós devemos conhecer é a responsabilidade que existe sobre nós a partir do momento que entramos nesta aliança, que entramos neste pacto. E Avraham aqui está firmando um pacto diante do Eterno, e como eu mencionei no início do shur, a quantidade de animais é muito importante aqui para a interpretação dessa passagem. Mas antes disso, existe um trecho que está no Bereshit Rabá, é o capítulo 44, parágrafo 14, um rabino chamado Ria Bar Hanina, ele diz que o real motivo de Abraão fazer essa pergunta, quer dizer, qual que foi a pergunta que Abraão fez? Eterno Deus, como saberei que hei de herdá-la? Rabi Ria diz que ele não está questionando que ele vai herdar. Ele quer saber como ele vai saber, que garantia o Eterno dará a ele, para que ele realmente saiba que ele vai herdar essa terra. Então, sobre essa perspectiva, ele diz assim: Amar Rabi Ria Bar Hanina, disse Rabi Ria Bar Hanina, Abraão não questionou como um acusador, mas ele perguntou assim: em qual mérito os meus filhos herdarão a terra? O sagrado, bendito seja ele, respondeu: por meio da expiação que eu ensinarei a Israel. Essa é a palavra que está no Midrash. Urashi segue essa abordagem, querendo dizer, Abraão pergunta para o Eterno: como eu saberei que eu vou herdá-la? O Eterno não responde, mas fala para ele: toma 3 novilhas, toma 3 carneiros, 3 bodes, um pombo e uma pombinha, parte-os ao meio. O Eterno ordenou sacrifício. O Eterno não respondeu à pergunta de Abraão, ordenou korban, ordenou sacrifício a Abraão. E nessa perspectiva, Abraão pergunta: em que mérito? E Deus responde: por meio do sacrifício. E o interessante é que esse trecho do Midrash, ele não fala korbanot, sacrifícios, né, que seria no plural. Ele fala korban, por meio de sacrifício. E isso é algo para quem, né, eu gostei muito dessa expressão que o Orochi Marco Antônio trouxe aqui, né, para os inteligentes um pingo é letra, né? Então, quando lemos esse texto do Midrash por meio de sacrifício, ele não diz sacrifícios, ele diz por meio de sacrifício. É óbvio que Abraão confiava no poder do Eterno, mas ele duvidava de si e da sua descendência, porque a partir do momento que o Eterno estava garantindo a ele a parte dele no pacto, como que Abraão vai garantir agora a parte da descendência dele? Quer dizer, eu não tenho dúvida que você vai cumprir a sua parte, mas como que eu vou ter certeza
que a minha descendência não vai quebrar o pacto e nós vamos herdar a terra? Essa era exatamente a pergunta que Abraão estava fazendo. Abraão queria uma garantia de Hashem de que o lado dele e da descendência também fosse preservado para que a aliança se cumprisse, para que a promessa se cumprisse. E o Eterno ordena a Abraão a fazer esses sacrifícios. E agora nós vamos entender bem quem era. Então vamos lá. O primeiro grupo de animais que o Eterno fala a Abraão são 3 novilhas. O segundo, 3 bodes. O terceiro, 3 carneiros, a rolinha e o pombinho. E o interessante é que a Hassidut, inclusive, vai ensinar isso, que todos esses animais representam todos os sacrifícios que nós estamos estudando agora no Sefer Vaikra, no livro de Levítico. Então vamos entender primeiramente nessa perspectiva. Agora veja por que importa de nós termos realizado essa questão da tradução. Porque as 3 novilhas têm um paralelo, um reflexo em 3 sacrifícios que estão prescritos na Torá. A primeira novilha corresponde ao boi. Isso aqui tudo conforme a Hassidut. A primeira novilha de Abraão, que foi partida ao meio, é uma alusão ao boi que era oferecido no Yom Kippur. Os irmãos vão se lembrar que o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, fazia um sacrifício para si e para sua casa de um boi. Era para a expiação de pecados. Esse era o primeiro sacrifício que o sacerdote fazia de expiação de pecados, primeiramente sobre si, para então poder efetuar o sacrifício de pecados para o povo. A segunda novilha, ela é paralela ao boi que também era oferecido, não no quesito de Yom Kippur, mas também era um boi oferecido quando o sinédrio errava algum julgamento. Então imagine se o sinédrio erra algum julgamento. Ele tem que oferecer um boi. Percebe? Muito bom. Tem um boi aí faltando na conta, né? E a novilha que deveria ter o seu pescoço deslocado quando se encontra um cadáver num campo, né? Vamos se lembrar disso? Nós chamamos de Eglah Arufá. É uma mitzvah que está dentro do que chamamos de Hukim, né? Mas possuem versões proféticas incríveis sobre essa mitzvah, sintetizando: se encontra um cadáver num campo, o que a Torá quer dizer quando fala campo? É um lugar que não tem jurisdição determinada. Ninguém sabe se ali pertence àquela cidade ou àquela outra cidade. Um local neutro. Não se sabe qual é a jurisdição que rege aquele lugar. E se encontra um cadáver ali. Chama-se os juízes das cidades mais próximas. Todos verificam, etc. Se tem o sumiço de alguém. Se não tem, eles então, todos os líderes são reunidos no lugar próximo a algum riacho que estiver naquele lugar, e eles devem deslocar o pescoço de uma novilha para expiar o pecado que foi feito no assassinato daquela pessoa. Mas não se encontra o assassino e não se tem nenhuma pista do que poderia ter acontecido. Então também era uma novilha a ser sacrificada numa situação dessa. Esse caso nós chamamos Eglah Arufá. É uma questão muito interessante. Essa mitzvah, ela vai ter o paralelo à terceira novilha que nós falamos. Então as 3 novilhas que o Eterno determinou a Abraão para ele partir no pacto entre as partes, tinham esses reflexos. O boi de Yom Kippur, o boi no erro de julgamento do sinédrio e a novilha que tinha o seu pescoço deslocado num assassinato não resolvido. O segundo grupo, que são os bodes, o Eterno também determina Abraão a levar 3 bodes. E esses 3 bodes são uma alusão ao quê? 2 são uma alusão ao sacrifício que era feito no Yom Kippur, que também eram 2 bodes, todos estão lembrados? Um é para o Eterno e o outro é para Azazel. Esses 2 bodes complementam um reflexo de 3. E o que está adicional é o bode que era uma oferenda de Musaf, era uma oferenda de adição das festividades.
esse passuque, esse verso, se encontra não um verso, mas está na Mishnah Pesachim 7:4. Então, todas as festas, havia um bode que era um sacrifício de Musaf, era um sacrifício adicional àquela festa. Então, os 3 bodes são paralelo aos 2 de Yom Kippur e ao sacrifício adicional das festas. Os 3 carneiros são uma alusão. O primeiro carneiro alude ao carneiro que era uma oferta de transgressão trazida por um homem que sabia ao certo que cometeu alguma ofensa. Isso a gente chama de Hasham Vadai. Então, quando uma pessoa ela transgrediu, mas no momento em que transgrediu, ela não tinha consciência da transgressão. Mas ela toma ciência um tempo depois, né? Como se você tivesse ali, você comeu um prato, né? Você fez uma refeição, e depois uma pessoa te avisou e falou, não, mas ali tinha isso, ali tinha aquilo, que era um alimento não kasher. Quer dizer, você no momento que transgrediu, não tinha consciência do pecado, mas é lhe trazido a consciência do pecado um tempo depois. Você ainda assim tinha que levar um sacrifício no templo. Então veja que coisa interessante, porque muitos de nós usamos a desculpa assim, né? Mas eu não sabia, então não está contado nos céus. Não, mas se o templo estivesse de pé, você tinha que levar um sacrifício, você tinha essa responsabilidade. Inclusive, esse sacrifício, ele é mais caro do que o sacrifício que é ordenado pelo Sinédrio, né? Quando a pessoa é julgada no Sinédrio, ela tem que fazer um sacrifício de pecado, que a gente chama de Hatat. Esse sacrifício ele é mais barato do que o Hasham Vadai. Então, isso para vermos o quão que a Torá olha a importância de termos não só a responsabilidade com o coletivo, mas a responsabilidade conosco mesmo. Vou dizer por quê. Qual de nós que comete uma transgressão e entende que cometeu a transgressão vai, por vontade própria, se apresentar ao tribunal e dizer, eu pequei? Qual de nós vai fazer isso? A maioria vai deixar assim, eu pequei, Hashem me perdoa, ninguém precisa saber. Não é isso? Agora, Hashem diz o seguinte, através do Hasham Vadai, o Hasham Vadai, que é esse tipo de pecado, que ele é particular. Ninguém sabe, você sabe. Você tem que pedir perdão a Hashem por isso. O sacrifício desse tipo de erro, ele era mais caro do que o sacrifício de um erro público, que foi feito por outras pessoas, tiveram testemunhas e foi julgado no Sinédrio. Então, o primeiro carneiro alude a essa oferta de transgressão, uma pessoa que transgrediu sem consciência, mas depois toma consciência e faz um sacrifício de pecado. O segundo carneiro é a oferta também de transgressão, por um homem agora que não sabe se errou ou não errou. Então a pessoa, nessa mesma situação, fez uma refeição e depois veio uma outra e disse assim, olha, essa pessoa costuma colocar, mas às vezes também não coloca, né, aquele alimento não kasher. Nunca vai se saber se ele comeu ou não kasher. Ainda assim, se faz um sacrifício de pecado, né? Então mesmo quando você está em dúvida se você errou ou não errou, se faz um sacrifício no templo. Esse sacrifício nós chamamos Hasham Talui. Então esses são os 2 carneiros que estão aludidos no pacto em 3 partes. E o terceiro carneiro era, na verdade, uma ovelha, né, a fêmea, trazida por um indivíduo como oferta pelo pecado também. Tinham vários outros, mas enfim. A rolinha e o pombinho que estão mencionados no pacto entre as partes, a rolinha e o pombinho correspondem, fazem alusão às rolinhas e pombinhos que eram oferecidos para a purificação de um leproso. Agora, reflitam comigo. Todos os animais que o Eterno ordenou a Abraão para que ele os partisse e fosse feito a aliança, o pacto, todos esses animais, no sistema sacrificial do templo, que alguns anos depois vai ser oficializado no Beit HaMikdash, no templo, esses animais estavam relacionados a ofertas de pecado, e a pombinha e a rolinha para a purificação de um leproso.
Então veja que esses sacrifícios são extremamente significativos, porque o Eterno ordena a Abraão a levar sacrifícios que são símbolos de expiações de pecados e de purificação da lepra. E isso existe uma grande expressão messiânica, então, de todo o pacto entre as partes, porque o Eterno dá a Abraão a garantia de que a descendência de Abraão permaneceria no pacto através desse sacrifício. Os sacrifícios de pecado que iriam manter o povo ainda firme na aliança diante do Eterno. Ou seja, a pessoa transgrediu, ela cometeu um pecado e através de um sacrifício de pecado ela restaura essa aliança com ela. Mas foi muito bem explicado aqui no Kabbalat Shabbat. Por isso que é importante a importância do Kabbalat Shabbat. Eu vejo a sinagoga cheia no Shabbat, mas o Kabbalat Shabbat as pessoas não dão muito entendimento. Mas é importante, a drachá que foi trazida no Kabbalat Shabbat pelo Rosh David Ben Avraham, é que existe um pecado, um tipo de pecado, que é o pecado para a morte, que a Torá não prevê sacrifício de expiação. Esses tipos a gente chama de pesha, né? Peshaim, que são essas transgressões com a punição é careto, ou seja, a morte espiritual. Um dos exemplos de um pecado desse é o próprio Shabat, né? Se você compra, se você vende em dia de Shabat, você tem essa punição por ter transgredido o mandamento. A punição é caret, é a excisão espiritual, é o corte espiritual que a pessoa recebe do Eterno. Uma dessas outras é você comer sangue. O Eterno diz que se você comer sangue, você recebe como punição o caret, que é esse corte espiritual. Estamos chegando em Pessach, aquele que for encontrado hametz, né, que é um tipo de fermento, nas suas posses, ou ele comer hametz durante a semana dos pães ázimos, caret também é morte espiritual. Então isso são coisas que devemos nos abster plenamente, né? E essas transgressões que envolvem esse tipo de punição pela Torá, pelo sistema da Torá, não existe sacrifício de expiação previsto, né? Estamos vendo que o Eterno, no cenário de Avraham e o pacto entre as partes, o Eterno dá uma garantia para o patriarca, e essa garantia é o reflexo dos sacrifícios de expiação do templo. O Eterno está dizendo para Abraão o quê? Através desses sacrifícios de expiação, mesmo que a sua descendência venha descumprir algum protocolo desse pacto, através do sacrifício de expiação, a sua descendência continua, ainda assim, acessando as promessas dessa aliança. E isso, numa alusão messiânica, ou seja, aquilo que eu mencionei no início do Shur, que é uma outra dimensão da narrativa da Torá, existe uma expressão messiânica nesse texto. Porque a nossa terra não é somente a terra física, mas existe uma Yerushalayim Hadashah, existe uma nova Jerusalém que também temos possessão. E nesta nova Jerusalém existe um pacto que também está sendo regido pelo próprio capítulo, Mateus capítulo 24, verso 51, do mau servo, ele será cortado. Existe um pacto que também está preservado para esse tipo de herança. Então essa Canaã espiritual, essa Canaã celestial, ela também é garantida através do sacrifício expiatório de Yeshua. Então é a entrega, é o Korban de Yeshua que é a grande garantia para alcançarmos essa Canaã prometida. Assim como o pacto entre as partes e aqueles animais que foram partidos, que representam o sistema sacrificial do templo, eram uma garantia para Abraão e a sua descendência de que eles herdariam a terra de Israel, herdariam a terra de Canaã. Nós também, Raverim, temos uma garantia dos céus, como está dito, né?
filhinhos, porém, se pecardes, temos um advogado nos céus. Né? Então devemos confessar os nossos pecados, anunciar verbalmente diante do Eterno os nossos erros, confessá-los, abandonarmos o pecado, deixarmos ele e prosseguirmos numa vereda reta e de justiça, tendo o sacrifício de Yeshua como sendo a nossa grande garantia. Né? Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Amém. Estamos vivendo no sangue e na água. Né? Estamos vivendo na redenção, na expiação pelos pecados, mas também na santificação diária. Né? É o que o Orav Shaul também fala, né? Não lembro a carta exatamente, mas ele fala sobre a mortificação da carne. Todos os dias devemos buscar a mortificação da carne, né? Anular os desejos mundanos, os desejos animalescos e fazer com que o espírito, o Ruach, governe a nossa vida. Né? Então isso é a grande regra. Não podemos pegar só a bênção, tem que pegar o direito, a responsabilidade, o dever, né, dessa aliança. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bendito é o Eterno por isso. Né, que o nosso Mashiach recebe sobre si, aceita sobre si os nossos erros confessados e temos todos eles expiados em nome de Yeshua. Baruch Hashem. Mesmo que estávamos em outra situação, havia expiação também. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Rav, Baruch Hashem.